190 para Porto Seguro. A Polícia Militar tem disponibilizado outros telefones de contato para o atendimento de ocorrência, Major? Nós estamos aí com uma plataforma que foi implantada, uma plataforma que tem sido implantada no governo da Bahia, no estado da Bahia como um todo, que chama-se SICOM, que é o Centro de Comunicação. O nosso problema aqui em Eunápolis hoje é que o SICOM ele não está sediado em Eunápolis, ele está sediado em Porto Seguro. Então as ligações 190, elas caem numa central em Porto Seguro e de lá sofre uma triagem e vem para a nossa central daqui, a nossa central Fênix. E a partir daí é que a gente faz a distribuição do policiamento. Major, dentro desse assunto a gente percebe que algumas pessoas reclamam, às vezes porque para onde eles ligam, às vezes as pessoas não conhecem nem o bairro e a rua que eles estão reivindicando. Como resolver essas questões? Essa é uma situação real, apesar de que nós temos hoje policiais militares da 7ª CIPM que fizeram o estágio lá e tem trazido também essas pessoas que trabalham na SICOM para Eunápolis, a fim de conhecer a topografia da cidade. É um problema que está sendo minimizado e eu acredito que até o meado de maio tudo esteja normalizado. Muito bem. Major, uma outra pergunta para nós. Major, nós temos recebido algumas reclamações da parte da população sobre alguns excessos em abordagem praticado por preposto da Polícia Militar. O comando da Polícia Militar está atento a essas denúncias, Major? Estamos atentos, nós temos uma corredoria setorial atuante e a abordagem ela tem um gradiente, né? Nós temos um gradiente que vai de 0 a 10, a depender do local, a depender do horário, a depender do local, do horário. E se tiver alguma ocorrência acontecendo, ele pode ir de 10 ou pode ir de 0. Esse gradiente é seguido, né? Nós acompanhamos isso e todas as queixas que são feitas à 7ª CIPM são apuradas. Muito bem, deixa eu pegar aqui o boa tarde do nosso comentarista Wallace Torres e na sequência ele irá fazer pergunta ao Major. Wallace, boa tarde, é um prazer mais uma vez ter aqui o Wallace Torres. Boa tarde Anaildo, boa tarde a toda a bancada do Fala Povão, segunda edição, também ao Major Ferreira Lopes aqui no estúdio da Super 98, acompanhado do Sargento Machado. Major, uma das reclamações mais constantes da nossa população napolitana é a questão da perturbação do sossego alheio, a famosa Lei do Silêncio. Qual tem sido a atuação da Polícia Militar no sentido de combater esse abuso aqui em nosso município, Major? Nós tivemos uma reunião com o Dr. João no mês de dezembro, só que essa reunião ela aconteceu, a gente vai fazer um trabalho em conjunto com a CIPA, né, que é a Companhia de Proteção Ambiental, e nós temos duas vertentes. Nós temos que atuar, ou a gente atua pela perturbação do sossego público ou pela poluição sonora. São dois crimes diferentes, né? Com relação à perturbação do sossego público, a gente vai usar o artigo 42 do CP, da Contravenção Penal. A gente vai fazer a apreensão desses instrumentos e logo depois a gente manda para o GECRIM. Com relação ao crime ambiental, a gente está com uma dificuldade ainda inicial de decibelímetros, mas a polícia, a CIPA, que é uma companhia especializada da Polícia Militar, vem fazendo a sua atuação e já começou a dar resultados. Muito bem. Wallace, por favor, continue fazendo a sua pergunta. Major, além das demandas do município de Eunápolis, que todos nós sabemos que não são poucas, existem também as demandas dos municípios vizinhos, municípios que compõem a nossa 8ª região, que são atendidas pela 7ª Companhia. Qual tem sido, de que forma esses municípios têm sido atendidos pela Polícia Militar, Major? A Polícia Militar da Bahia, ela, com seus 194 anos de existência, é uma instituição quase bicentenária, né? E nós estamos em todos os rincões desse estado, nos 417 municípios. Não é diferente aqui na 7ª CIPM. A 7ª CIPM nós temos 5 cidades, incluindo Eunápolis, né? Nós pegamos Itapebi, Guaratinga, Itagimirim, Eunápolis, Itabela e Guaratinga, e em todos esses locais nós atuamos de forma ostensiva. Evidentemente que nós estamos aí fazendo um esforço, uma gestão junto ao comandante do CPR Sul, e nós acreditamos que isso vai se normalizar, a questão do efetivo, com a formatura que aconteceu antes do Carnaval. E essa distribuição do efetivo vai contemplar a 7ª CIPM. Nós estamos aí alvissareiros, né, com essa notícia. Hoje, Itabela, nós temos lá um pelotão que atua em Itabela, Guaratinga, Eunápolis, Itagimirim e
Itapebi, né? Itapebi. Não é o suficiente, mas evidentemente que a gente vem com planejamento, a gente faz um sistema de rodízio e a gente está reforçando essas cidades. Muito bem, 13 horas e 16 minutos, estamos entrevistando aqui ao vivo o Major Ferreira Lopes, comandante aqui da Polícia Militar em Eunápolis, nessa 5ª região. Registrar a presença aqui do Sargento Machado. Boa tarde, Sargento, seja bem-vindo. Para nós é uma honra tê-lo aqui. Major, A gente tem que andar com machado para cortar as coisas. É né? verdade, concordo. Helenaldo Costa vai daqui a pouquinho fazer as perguntas dele ao senhor. Eu quero falar aqui sobre 2 localidades que há anos são vítimas de promessas. Inclusive eu fico triste até pelos próprios ex-comandantes que passaram, que vai resolver, que ia colocar e não resolver. É o Projeto Maravilha e também o Distrito da Colônia. O senhor recém-chegado já deve também saber dessa região. Foi prometido por prefeito, por comando, uma base, alguma coisa no Projeto Maravilha, por ser distante do centro da cidade e também para a colônia. E esses anos se passaram, ficou no campo da promessa. Mas o que o senhor tem a nos dizer sobre a situação da colônia, que ali é uma região grande, Ponto Bahia, Ponto Maneca, Baixa Verde, Ituimbaré, Projeto Maravilha, Produzir Santa Maria, enfim, a região toda. O que o senhor tem a dizer para esses ouvintes que estão cansados e desacreditados de se resolver esse problema e que nunca resolveram, Major? Eu sei das dificuldades, mas o que o senhor tem a dizer para esses ouvintes? O projeto foi feito, ele foi concebido, o projeto foi concebido, foi analisado, infelizmente só esbarra nenhum problema, a questão do efetivo da Polícia Militar. E nós temos atuado nesses distritos de forma planejada. A gente vem fazendo o que chamamos de repressão com inteligência. A gente tem 2 operações que atendem o Projeto Maravilha e o Distrito da Colônia, prioritariamente nos finais de semana. Com relação de forma efetiva, infelizmente hoje não é possível. Por quê? Para a gente manter um policiamento efetivo lá, no mínimo, para cada dessas, a gente precisaria de 12 policiais, para rodar uma escala colocando 2 por dia. Então hoje, infelizmente, não é possível. Como é que a gente atende? A gente atende de forma planejada. As operações de CVLI, que são aqueles combates violentos de crimes letais intencionais, a viatura tem passado lá e tem feito apreensões e prisões naquela localidade. De forma efetiva, infelizmente, ainda não é possível. Obrigado pelo senhor ser tão sincero em dizer que não tem condições, porque foi prometido e até agora não resolveu. Mas o senhor chegou aqui e fechou com chave de ouro dizendo não temos condições, pronto. Agora, Major, os crimes continuam acontecendo, mesmo com essas ações bem planejadas e inteligentes. O que fazer a partir de agora? Porque os crimes, por exemplo, recentemente nós tivemos aqui o que aconteceu no Projeto Maravilha. Inclusive na colônia, o senhor deve ter conhecimento. O que fazer, Major, para levar uma segurança a essas comunidades, Major? A gente tem feito isso, como eu volto a repetir, a gente tem feito isso de forma planejada, com operações. Eu posso falar hoje, se a gente fosse analisar números, que Eunápolis está vivendo a sua melhor época. Porque hoje nós conseguimos sentar à mesa com o Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil, enfim, todos os órgãos que compõem o sistema de defesa social unidos em prol da segurança pública. E a gente faz isso aqui em Eunápolis. Então, Eunápolis hoje está de parabéns com relação a isso. Nós temos aí os melhores indicadores dos últimos 5 anos. Nós temos com uma redução aí de quase 24% de CVLI, que são aquelas mortes de violências letais intencionais. Mas, infelizmente, a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E os crimes continuam acontecendo. Evidentemente que hoje nós estamos aí com uma redução significativa este ano, de 2019. Nós começamos isso em 2018, 2017. E esse ano será o coroamento dessas operações. Nós estamos... hoje, não só esses órgãos que compõem a parte central de Eunápolis, mas hoje nós temos um entendimento que fazer polícia não é só coisa de polícia militar. E a gente tem chamado a comunidade para dentro dos quartéis para reunir, para aumentar essa rede de proteção. Infelizmente, nós ainda temos esses pequenos problemas. O maior problema hoje de Eunápolis, na nossa visão, são aqueles pequenos furtos no centro da cidade, que ainda continuam acontecendo, mas são menores em vulnerabilidade social, que a gente apreende e eles saem logo depois. Esse é um problema crônico. Mas que a gente vem fazendo, catalogando esses pequenos atos infracionais, né, já que o menor não pode cometer crime. A gente vem catalogando isso, vem fazendo acompanhamento, tem levado as famílias para o quartel para conversar sobre isso. Enfim, nós estamos aumentando a proteção. Os crimes vão continuar acontecendo, a não ser que a gente colocasse um policial militar para cada cidadão, o que não é possível, infelizmente. Muito bem. Helenaldo Costa, por favor, faça suas perguntas ao Major
Ferreira Lopes, que está aqui ao vivo na Super 98 FM pela vez primeira, diga-se de passagem, pela vez primeira. Voltarei outras vezes. Na Tribuna do Povo. Major, mais uma vez, boa tarde, satisfação tê-lo aqui no nosso programa, bem como a presença do Sargento Machado. E a pergunta que eu já teria preparada aqui seria com relação à zona rural, mas o Anaildo já fez o questionamento citando Projeto Maravilha e Colônia. Então, como o senhor já respondeu, eu fiquei muito triste com a resposta do senhor, né? Tanto na anterior quanto nesta, que mais uma vez diz que o problema seria talvez sanado se pudesse um policial para cada habitante, para cada cidadão, o que o senhor lamentou profundamente. Isso nos deixa triste, na verdade. E a resposta do senhor também vale para as outras localidades rurais. Pronto, né? Agora, Major, muitos furtos e roubos têm acontecido, e com frequência, aqui em Eunápolis, o centro da cidade, que conta, todo mundo sabe disso, com melhor policiamento, também vem sendo o alvo dessas ações. O senhor já disse, a falta de policiais, não tem policiamento suficiente. E a situação das viaturas e equipamentos, exemplo de armas, munições, combustível, está tudo tranquilo? Tudo tranquilo, na medida do possível. Com relação ao centro da cidade, foi o que nós fizemos para melhorar o policiamento de Eunápolis como um todo. Nós estabelecemos corredores de segurança pública. Então nós temos um primeiro corredor que pega a 367, nós temos outro corredor que pega a 101, nós temos o corredor do centro e nós temos uma viatura que é uma viatura de emprego tático operacional, que é a nossa viatura do PETO, que faz a cobertura da cidade como um todo. Isso é fato. Com relação ao efetivo da 7ª CIPM, isso não é surpresa para ninguém, nós temos um problema de efetivo. Isso é fato, né? Que vem sido suprido de forma homeopática, vamos dizer dessa forma. Com relação aos pequenos furtos, eu acredito que vai demorar para resolver, porque são menores. Esses menores eles são apreendidos, são conduzidos à delegacia e são liberados. Infelizmente é desta forma. Hoje nós temos uma rede de proteção forte em Eunápolis, né? Nós estamos fazendo aí o combate intensivo ao tráfico de drogas. Enfim, os grandes crimes nós estamos dando conta. Os grandes crimes. Agora, esses pequenos furtos no centro da cidade, nós ainda estamos com esse fato que dificulta. Fizemos uma reunião com o Conselho Tutelar, nós estamos chamando essas pessoas para conversar. Enfim, eu acho que tudo que está sendo feito de forma planejada, de forma um passo pequeno de cada vez, mas um passo firme e consciente. Muito bem. Major, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui ao senhor, para o senhor esclarecer a sociedade. Sobre a diminuição da criminalidade, sobre a estrutura montada e etc. Só que às vezes a sociedade parece que não percebe isso e questiona esses dados. O senhor falou sobre a diminuição de crime. Por exemplo, nós tivemos um crime agora recente no Gusmão e em seguida, em menos de 6 horas, outro aqui no Piqui. Claro que a polícia não vai estar ao mesmo tempo, no mesmo lugar, a gente sabe disso. O que o senhor tem a dizer sobre esses crimes que o senhor disse que, de certa forma, está controlado? E como é que acontece 2 crimes tão rápido assim? São crimes que não tem um nexo, os dois não estão relacionados, né? Nós temos hoje 10 homicídios em Eunápolis. Dos 10 homicídios em Eunápolis, nós temos um que é passional, e um passional, um outro que foi um menor, que infelizmente faleceu ali na Rua do Bueiro, que estava com o seu tio. Então o alvo era o tiro terminou pegando um erro de pessoa. Então nós temos 10 homicídios em Eunápolis, um passional, e os outros 9 tem um componente aí, que evidentemente precisa ser definido ainda com a investigação da Polícia Civil, mas hoje já se sabe praticamente que dos 10, 9 tem um componente do tráfico de drogas. Tem a droga envolvida por trás. Então, o que nós podemos dizer hoje é que as pessoas que têm morrido, ou elas estão envolvidas com o tráfico, ou elas são usuários de drogas, ou tem algum tipo de relação próxima com esse tipo de pessoas. Graças a Deus, as pessoas, os cidadãos de bem hoje de Eunápolis, não estão morrendo. Observe que eu estou fazendo uma ressalva, entre aspas, mas eu estou colocando que existe um componente que é definidor desses crimes. Que seria a droga. Que é a questão da droga.
Major, uma outra pergunta rapidinho. Recentemente, na Avenida Norte-Sul, uma avenida movimentada, os caras chegaram e meteram bala em 2 pessoas, ou atingiu 2 pessoas. O que o senhor tem a dizer sobre essa sensação dessa pessoa? Ela entende que não tem polícia ali, ela vai para fazer isso, independente de ter polícia ou não? Porque numa avenida movimentada, alguém chega e dispara daquela forma. O que o senhor tem a dizer sobre esses fatos assim? Que a gente fica estarrecido. Como é que... É muita ousadia, Major? É a sensação da ausência do Estado no local? Não. O crime, o crime existe... Pela teoria do crime, o crime ele é definido de 3 formas. Para ele acontecer, ele tem que ter uma vítima indefesa, um agressor motivado e a falta do guardião, que nesse caso é a Polícia Militar. Então, quando 2 desses elementos se juntam no tempo e no espaço, o crime acontece. Mas tem alguns casos, que são casos de crimes de mando, ele vai acontecer com a presença da polícia ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cara que é pago e está sendo ameaçado pelo traficante para cometer um crime, ele vai cometer o crime. Ou ele comete o crime, ele paga com a vida. E nesses casos, é por isso que a gente tem aqui um número de intervenção policial com a gente, com a Polícia Militar, alto em Eunápolis. A Polícia Militar trocando tiro com marginais. Isso é um número alto. Quando a gente pega Eunápolis e coloca isso dentro de um mapa das cidades que tem o mesmo porte de Eunápolis, a gente vê que Eunápolis se sobressai com a presença do Estado fazendo frente a esses marginais. A polícia de Eunápolis hoje, inclusive eu quero agradecer imensamente a todos os policiais militares que compõem essa 7ª CIPM, a gente não se afasta 1 milímetro de cumprir a lei. Helenaldo, por favor, faça a sua outra pergunta aí.